Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde vocês estão participando dessa aula ou do horário que vocês conseguiram assistir. Então, hoje a gente começa oficialmente o curso, a gente vai passar por um conteúdo introdutório sobre o assunto de dados do oceano. Vocês vão ver que o objetivo do curso é a gente tentar fazer um certo nivelamento de alguns dos conceitos, de algumas das discussões importantes nessa área, e eu vou providenciar um material para quem quiser se aprofundar, alguns links também que eu vou deixar disponível no Slack, mas as aulas a gente vai chamar mais a discussão, fazer uma atenção para alguns conceitos, para alguns assuntos básicos e muito importantes dentro desse ecossistema todo de dados do oceano, com foco na biodiversidade marinha e também na parte de detecção de impacto ambiental, um pouco focado nos microplásticos. Então, hoje a gente vai começar essa nossa primeira aula. Então, os assuntos a serem abordados, a primeira parte é uma introdução, que eu gostaria de levantar algumas questões para a nossa reflexão. É sempre importante a gente relembrar os objetivos e por que a gente tem discutido, trabalhado tanto com dados do oceano. E a segunda parte a gente vai dar foco para o monitoramento costeiro e para uma certa linearidade nas questões de organização dos dados, dos protocolos e de boas práticas. Então, quando a gente começa a trabalhar muito com dados, muitas vezes a gente está focado nos números ou em questões qualitativas que nos dão informações sobre o oceano e sobre as comunidades costeiras. Mas é importante que a gente relembre os desafios presentes e futuros que a gente tem no caminho da sustentabilidade, né? Lembrando que o oceano é imenso, que o planeta que nos abriga, ele tem uma diversidade enorme, e o nosso caminho para manter essa vida e manter esse planeta em um funcionamento que permita a nossa vida e a dos outros organismos também, ele é muito grande, né? A gente tem grandes desafios em questões de mudanças climáticas, proteção da biodiversidade, manutenção e criação de diferentes atividades relacionadas ao oceano, e todos eles requerem informação, dados, da onde a gente precisa partir, para onde a gente gostaria de chegar. Então, existe uma imensidão, eu tenho certeza que, por mais que a gente tente mapear, a gente ainda também está no caminhar dessa compreensão, desse ecossistema de dados, mas é sempre fundamental que a gente volte e relembre esses desafios e faça uma reflexão em todos os projetos que a gente nos envolva, né? Qual é o objetivo desse projeto e aonde ele está inserido nas questões de sustentabilidade. E uma das coisas que nós que trabalhamos com o oceano, somos profissionais de alguma forma ligados a esse grande mundo da sustentabilidade do oceano, a gente sabe que a gente quer transformar, né? Então, transformar a forma com que a gente conhece o oceano, com que a gente estuda, que a gente tira dados, informação e conhecimento relacionado ao oceano e trazer isso de uma forma mais diversa, uma forma diferente. A gente sabe que a gente ainda tem muitos limitantes em relação à forma com que a gente estuda o oceano. Então, a gente precisa transformar isso, e isso está diretamente ligado a atingir as metas de sustentabilidade. Essa transformação em busca da sustentabilidade, ela vai muito além dos selos e creditações. A gente vê muito hoje em dia, toda vez que a gente vai tanto elaborar um projeto, às vezes buscar recursos ou inserir, a gente começa a ticar, né, marcar esses objetivos. O projeto que eu estou trabalhando, ele
cumpre ou ele está envolvido com o objetivo 1, 2, 3, 4, parece assim, né, um selo, busca de acreditações, e é interessante a gente fazer essa abordagem, mas eu gostaria que a gente pensasse além, na forma, e também na forma de a gente agir. A gente precisa ter uma consciência que esses projetos, a busca de informação sobre o oceano, ela tem um compromisso maior, é um compromisso mundial de manutenção da vida, e não só para a gente buscar esses 17 coisas, né? Alguma coisa bem mais ampla, mais profunda, de repensar tanto as nossas atitudes como pessoa, mas também a forma com que a gente desenvolve os nossos projetos e a gente busca informação sobre o oceano, independente de qual área ou quais áreas do oceano a gente está atuando. É interessante a gente pensar nos grandes desafios que a gente tem para a próxima década, a década da ciência oceânica, a década do oceano, né? Um oceano por todos e para todos, mas que os nossos projetos eles estejam ligados à busca de um oceano limpo, um oceano saudável e resiliente, um oceano produtivo, um oceano previsível, um oceano mais seguro, acessível, inspirador e envolvente. E dentro desse mar de objetivos que a gente busca atingir, a gente, em todos esses objetivos, a gente precisa gerar muito dado para chegar até eles, para a gente ter indicadores de que a gente realmente está fazendo um progresso em busca da sustentabilidade. Então, por isso que os dados do oceano, eles estão no centro das discussões da próxima década, no centro das ações que a gente tem tomado. É porque se a gente não tiver esses dados, a gente realmente não sabe, a gente não vai conseguir medir se a gente teve um progresso ou não, se a gente está melhorando a nossa forma de estudar o oceano, de entender o oceano, de explorar esses recursos. Então, como eu disse, é preciso um mar, um oceano de dados, um oceano de informação e oceano de conhecimento. E aqui eu gostaria de separar, né? A gente costuma separar essa terminologia porque realmente não é a mesma coisa. O dado, ele é uma medida qualitativa ou quantitativa é mais bruta. Ele não foi processado ainda que a gente consiga tirar, por exemplo, uma informação sobre um ecossistema. Né, uma informação para ser construída, em geral, ela precisa de vários dados, diferentes variáveis sobre o oceano para a gente tirar, por exemplo, a informação de que uma área costeira ela está impactada ou não por uma determinada atividade. E para que isso vire conhecimento, a gente precisa de um conjunto grande de informações. E imagina a amplitude disso quando a gente começa a voltar e olha aqueles diferentes objetivos que a gente busca seguir. Né? Então, a gente tem dados, informações e conhecimentos de áreas muito diferentes se interconectando. A gente tem formas de buscar os dados muito diferentes nas áreas que a gente, por exemplo, quando a gente trabalha com biodiversidade, quando a gente trabalha com processos físicos do oceano, são formas completamente diferentes de buscar esses dados e informações, os indicadores de progresso para a sustentabilidade também são diferentes. Quando a gente olha, a gente tem nível de tecnologia também distinto, a gente tem envolvimento de instrumentação ou não, de métodos que são baseados mais nos recursos humanos, ao invés dos recursos tecnológicos. Então, realmente, a gente precisa desse mar, desse oceano de dados e informações super distintos, e por isso que é um desafio bem grande fazer essa busca de uma forma eficiente. Então, a gente tem cada vez mais ampliado as discussões para poder facilitar essa união
de conhecimento, né? Que esses próximos 10 anos sejam um divisor de águas e a gente realmente possa fazer isso de uma forma mais eficiente. Então, a gente tem um ecossistema marinho formado por redes interativas, né? É um mar de pessoas, de instituições, de programas, de culturas diferentes, de setores, de lugares, de coletivos. É realmente algo muito amplo. Apesar de a gente ainda estar muito aquém de outras áreas do conhecimento, por exemplo, quando a gente compara com as ciências da Terra para a área mais terrestre, continental, eles muitas vezes estão muito à nossa frente, tanto em termos de recurso, quanto em termos de complexidade dos dados e indicadores que eles têm dos ecossistemas que eles estão trabalhando, mas ainda assim a gente tem um progresso grande e é um desafio enorme juntar todo esse oceano. E uma das coisas que a gente precisa dividir quando a gente trabalha com os dados, ou pelo menos ter uma noção, é qual é a abrangência desse dado que a gente está trabalhando. Ele tem uma abrangência local, ele nos fornece uma informação regional, ou a gente consegue realmente chegar e ter uma medida de mudança ou de melhora do oceano na escala global, né? A gente, para chegar na escala global, a gente precisa do local. Por isso que a gente trabalha com redes interativas. Dificilmente um componente, uma pessoa, um projeto, hoje em dia ele não está ligado a um oceano maior, a uma rede maior, né, de representatividade. Mas a gente precisa lembrar que essas representatividades a nível global são feitas por pessoas que trabalham local, né? São várias vias de interação super complexa, mas que a gente tem uma grande representatividade e um coletivo enorme trabalhando em conjunto e buscando realmente uma mudança global. O que a gente faz em um projeto de monitoramento, por exemplo, na costa do Brasil, ele tem um impacto, sim, a nível global de alteração e de agregação de dados e informação sobre o oceano. Então, não são só as redes internacionais que ditam as regras ou que trabalham em função de normas, protocolos, né? A gente também, todos nós participamos desse processo. Dentro desse oceano de redes interativas, um ator-chave, são alguns atores-chaves, né, são muitos, mas são os observatórios. Então, os observatórios, eles são locais, várias instituições juntas que se unem em um objetivo comum e que dentro desses observatórios marinhos a gente monitora processos, ecossistemas, lugares, a gente experimenta, ou seja, a gente faz experimentações científicas, a gente testa hipóteses diferentes e também a gente gera informações que podem alertar a sociedade em relação a alterações no oceano. Então, os observatórios, eles estão na discussão central da geração de dados, e o que a gente pode ver, se a gente olha em rede, os observatórios estão ligados, né? Então, às vezes, um observatório, ele pode ocupar a costa inteira do Brasil, se ele tiver diferentes pequenos observatórios interligados, mas a gente vê que muitas das discussões, muitas das boas práticas, elas têm origem nos diferentes observatórios marinhos. A gente vai falar mais para frente sobre esses observatórios em outras aulas, mas é importante a gente ligar e entender e realmente dar crédito a esses observatórios. Esses observatórios, atualmente, eles estão em fase de expansão, né, passando de um lugar para redes de observação do oceano, com diferentes temáticas, diferentes níveis de estrutura, abrangência espacial e temporal e cultural, né? A gente vê observatórios mais tecnológicos, a gente vê observatórios totalmente fundamentados na ciência cidadã,
ou em tecnologias mais simples, mas com uma grande abrangência que pode dar uma informação numa escala maior, mas quando a gente olha e desenha essas diferentes redes e sistemas, é bem complexo, assim, não é fácil de fazer. Então, a gente tem informações sendo geradas por uma boia, uma plataforma que está no meio do oceano, né, um robô com vários sensores acoplados que faz grandes trajetos, por exemplo, interoceanos, que a gente chama esses gliders. A gente tem navios e a gente tem pessoas tirando foto, contando, por exemplo, animais, fazendo avistamento de animais marinhos de forma ainda manual, coisas que a gente fazia usando protocolos e técnicas que a gente usava há 100, 150 anos atrás, a gente não, né? Que outras pessoas usavam e que a gente aprendeu e que ainda são super eficientes. E dificilmente a gente vai mudar essas técnicas, mas interligados a gente gera muita informação já sobre o oceano, principalmente nos últimos 20, 30 anos, a gente teve um salto nessas redes de observação, e a gente sabe que nos próximos anos a gente vai ter bastante recurso e pessoas dedicadas a essa expansão dos observatórios. Quando a gente junta todos esses observatórios nessas redes, como eu disse, é produzida uma grande quantidade de dados sobre o oceano. E esses dados eles têm múltiplos potenciais de uso e aplicação. A gente vê muitos dos dados, a grande parte ainda usada para fins científicos, alguns deles para a gente trabalhar com a economia azul, ou um foco maior na indústria e na geração de renda, também para conservação marinha, já que tem vários ecossistemas que estão no limite do seu estado de qualidade. Muito pouco a gente ainda usa para o cotidiano, e quando eu digo cotidiano, por exemplo, eu penso que são poucas as pessoas que olham a previsão das ondas, ou se vai ter uma ressaca quando você está programando as férias para uma área litorânea. Então, a gente tem muito dado que poderia auxiliar no cotidiano das pessoas, e muito pouco ainda é utilizado. A gente tem dados importantes sobre a cultura, tanto de quem vive na área litorânea, mas quem também não vive, de populações tradicionais, de questões históricas e arqueológicas, dados que poderiam ser utilizados para a gestão do nosso espaço, para a gestão do planeta como um todo, mas principalmente das áreas costeiras, dados que podem ser usados para a educação e outros fins que a gente ainda não mapeou, né? Então, quando a gente vê essa quantidade imensa de dados que está sendo gerado, a gente vê que é uma parte muito pequena que ainda é realmente utilizada na sociedade. Muitos desses dados, eles ficam muitas vezes com a gente ou com quem está gerando o dado. Ele não está disponível para a maioria das pessoas, e quando ele não está disponível, não existe acesso, fica limitado a forma com que a gente vai usar, né? A aplicação, ela ainda é limitada. Então, a gente sabe que a gente precisa melhorar a acessibilidade e a transparência desses dados. Lembrando nessa escala de dados, informação e conhecimento, então, como eu disse, é importante a gente frisar que a nossa capacidade de utilização desses dados para geração de informação ainda é mínima, então a gente precisa ser gerado muito dado, mas os dados que a gente gera atualmente, poucos terminam em realmente informação. E a gente ainda está muito longe de incorporar essa informação como conhecimento público e conhecimento comum, né? Como eu disse, a gente usa muito para escrever um artigo ou para resolver um problema pontual, e o quanto disso está sendo em conjunto gerado para conhecimento, né? E isso não é só um problema, a gente sabe que a gente tem poucos recursos humanos frente a outras áreas trabalhando com dados do oceano,
Então, o caminhar é longo para a geração de conhecimento, sem desmerecer de forma alguma todo o conhecimento que veio antes da gente, né? A gente usa e está ali com ele, mas os nossos problemas são urgentes e a gente precisa aumentar a velocidade com que a gente gera conhecimento, ou seja, que a gente processa esses dados em informação e que esse conhecimento ele está disponível para uso público e comum e acessível para grande parte da população. Quando a gente olha os dados do oceano que são realmente utilizados para a tomada de decisão, e a decisão baseada na natureza, baseado na dinâmica do oceano, ela é mínima, né? A gente vê, claro, em crises urgentes, então na crise climática, ok, muitos dos dados ali são dados originados na dinâmica do oceano, mas o quanto ainda a gente olha, por exemplo, uma área de proteção ambiental e a gente tem o conhecimento real sobre essa dinâmica e a gente usa essa informação para criar uma lei ou para tomar uma decisão de planejamento espacial marinho. É muito pouco. Por quê? Porque são poucos os observatórios. Às vezes a gente realmente não tem essa informação. A gente trabalha com dados e informações de outras áreas semelhantes. A gente fala, mas a gente precisa tomar decisão rápida. Realmente precisa, mas a gente também precisa agilizar a nossa geração de informação, né? E o mundo digital vem aí para potencializar esse processo e realmente torná-lo mais eficiente. E dentro dessa discussão toda, a gente tem trazido essa terminologia das boas práticas do oceano para a sociedade. Então, o que são ações, metodologias, formas de estudar o oceano que são eficientes já? O que as pessoas, os observatórios, os projetos ao longo dos anos, eles construíram e é uma forma que a coletividade, a comunidade tem utilizado de forma eficiente para gerar informação sobre o oceano. Quais são as boas práticas? O que pode ser usado como modelo de bom uso, bons exemplos, né? E o que não é tão eficiente que a gente precisa aprimorar. Então, o uso de boas práticas na geração de dados, informação e conhecimento sobre o oceano, ele tem sido reunido agora em repositórios e usado também para planejar os projetos. Eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente olha isso e tem locais onde a gente realmente usa esse termo, boas práticas do oceano. Isso antes estava muito localizado aos diferentes grupos, a gente acabava usando metodologia, precisava ir num artigo ou conversar, e tem, atualmente a gente tem esse movimento internacional para organizar. De forma alguma, as boas práticas é algo para ser usado como norma, mas sim processos e ações e atitudes que foram estão sendo endossadas pela comunidade, não só a comunidade científica, mas a comunidade como um todo, de práticas que podem ser reproduzidas e usadas como modelo para atingir a sustentabilidade dentro desse mar de dados, informação e conhecimento. E quando a gente trabalha a gente fala muito essa terminologia de ciência cidadã, e o que aqui, pelo menos, eu gostaria de tratar no curso como uma ciência cidadã, para a gente tentar pensar na ciência mais cidadã, uma ciência mais compromissada com as questões da sociedade atual. Então, o que a gente precisa gerar de conhecimento, de ciência, como um conhecimento maior para a nossa sociedade, quais são as questões urgentes e aonde a gente precisa trabalhar mais, aonde a gente precisa concentrar nossos esforços. Talvez antigamente a gente podia ter uma ciência mais ampla, mas agora a gente sabe que a nossa crise ambiental
crise oceânica, talvez a gente possa chamar, ela é muito urgente, muito grande, a gente precisa voltar os nossos projetos para isso. Não que a gente não tenha questões visionárias e que a gente possa trabalhar diferente, mas que a gente não deixe que a nossa ciência seja cidadã, compromissada com a sociedade como um todo, inclusive com a gente, né? Que a gente faz parte da sociedade. Às vezes a gente acha, a gente fala separado, mas não, né? Então, como nós precisamos ter esse compromisso. E uma ciência feita por pessoas, uma ciência feita pela comunidade. Qual é a diversidade que precisa estar incluída nessa ciência, né? Quantas pessoas estão ali atuando e quantas pessoas não estão sendo ouvidas. Então, isso para mim, e nesse curso é o que a gente vai tratar como sendo ciência cidadã. Além disso, uma ciência mais diversa, no caso, aqui eu estou tratando diversidade não como diversidade de culturas, mas sim uma diversidade de ecossistemas, áreas abrangentes, que a gente sabe que tem muitos locais do mundo e que a gente quase não tem informação, e a gente pode incluir a costa do Brasil nesse caso, né? A gente é um país de proporções continentais, e quantas áreas a gente vai num lugar e a gente não sabe nem as espécies que estão ali. É um conhecimento básico para a gente ter informação sobre o oceano. E uma ciência mais resolutiva, né? Uma ciência que realmente gera informações para resolver problemas. Quais são os problemas da sociedade? Qual é o problema daquela área onde a gente está inserido? E qual é a informação que a gente precisa gerar nos nossos projetos? Então, eu acredito que isso seja também uma ciência mais cidadã. E foi-se falado muito, principalmente no OBS e nesses sistemas, nessas discussões internacionais, que a gente precisa de uma revolução na ciência de dados do oceano, na forma com que a gente faz a aquisição de dados, na forma com que a gente processa esses dados para gerar informação, quais são as ações que a gente faz. Muitas vezes a gente está assim, parece que a gente está totalmente no século passado, e a gente tem tecnologia suficiente para melhorar isso, né? Então, nessa revolução eu apontei aqui alguns passos que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa conhecer as vias de dados que a gente está trabalhando, no projeto que a gente está trabalhando, no programa, na nossa área, na nossa instituição. Quais são as vias de entrada e saída de dados do oceano? É preciso organizar os sistemas. Muitos sistemas não estão organizados, eles estão ali e a gente não sabe essas vias. A gente não sabe quem são as pessoas que estão trabalhando com esses dados, quem gera o dado, quem usa o dado. É preciso criar novas entradas e saídas, porque a gente tem novos problemas para resolver. É preciso promover boas práticas, então a gente não precisa muitas vezes ficar inventando novas rotas de navegação, elas já existem ali, e a gente pode usar isso como exemplo. A gente tem pessoas para conversar que estão dispostas a nos ensinar. É importante documentar os processos. Por que documentar? Porque outras pessoas podem ter problemas semelhantes ou vão querer usar as mesmas técnicas que a gente. Então, por que não divulgar essas informações? E como, né, fazer protocolos com passo a passo de como a gente transforma, como a gente usa, como a gente obtém os dados sobre o oceano. É preciso regulamentar e regular. Tem muita legislação saindo sobre os dados do oceano, principalmente os dados sobre a biodiversidade, mas ainda essa regulamentação, como a gente está em processos iniciais de compreensão, né, de transformação, a gente sabe que muita da legislação ainda vai ser construída nos próximos anos. É preciso capacitar as pessoas envolvidas. Cada vez que a gente trabalha num novo projeto, é uma nova forma de adquirir dados. Muitas vezes não existe formatação, vocabulário, processos de garantia de qualidade.
Isso precisa ser construído, a gente precisa aprender, e quando a gente aprende algo, é importante que a gente ensine, que esse conhecimento ele esteja disponível e cada vez mais pessoas estejam capacitadas para trabalhar com esses dados. Não dá para a gente achar que a gente vai conseguir fazer isso sozinho, que é impossível, porque são muitos os desafios. E uma outra área muito importante é comunicar essa informação, ou comunicar esses processos, essa revolução de dados. E como fazer isso é um grande desafio, a gente ainda não sabe como fazer. E uma das questões importantes é comunicar de uma forma que seja atrativa, mas que o conteúdo ele seja respeitado. A gente tem visto muita valorização da questão das imagens, de trazer essa informação de uma forma mais interessante para as pessoas, mais facilitada, só que a gente não pode deixar de prezar pela qualidade do conteúdo, né? Não precisa, às vezes, ser alguma coisa que brilhe os olhos, porque não é todo mundo que vai precisar disso para entender, mas que o conteúdo ele também esteja ali, ele seja central na discussão, a gente não perca esse foco, né? Então, essa revolução, ela já está aí, ela vem sendo construída, os sistemas que a gente vai falar e abordar em aula, eles não são algo novo. O OBS, por exemplo, é um movimento de mais de 30 anos, né? Ele tem 20 anos só de existência, mas é um grande movimento. Os sistemas de aquisição de dados, os observatórios, as redes, é um movimento antigo, mas a gente agora precisa aumentar a velocidade dessa revolução e trazer isso, centralizar isso nas discussões e fazer isso de uma forma bem eficiente. Uma outra, um outro assunto que não tem como a gente sair disso é o digital, né? A digitalização dos dados de informação e conhecimento, ela está aí, ela não vai embora. A gente não vai perder, e ela trouxe uma eficiência incrível na forma com que a gente transforma um dado em conhecimento, em que o dado vira uma informação numa velocidade muito rápida. E uma outra questão importante é a forma com que o digital permite acessibilidade e transparência. A gente sabe que existe, eu não vou deixar de falar aqui, né, uma deficiência digital em muitas das pessoas. Isso não está acessível, talvez essa linguagem a gente acha que é acessível, mas ela não é, mas cada vez mais ela vai ser acessível para as pessoas. Então, é a forma mais eficiente que a gente teve de que essas mensagens, essas informações sobre o oceano, elas cheguem a mais pessoas possíveis, elas tenham um impacto maior. Então, digitalizar essa informação, ela está central nessa ciência de dados, e a gente não precisa só pensar isso em computador, são realmente sistemas, e o digital, ele é físico. A gente, às vezes, acha que é algo que está além, né? Olha as redes sociais e fala, nossa, é uma realidade virtual, mas o virtual foi criado pelas pessoas, né? O que está virtual para a gente, o dado que está na nuvem, ele é um dado acessível, que a gente obtém esse dado e transforma essa informação para dar, por exemplo, para um gestor de um dia para o outro. A pessoa quer saber qual que é a temperatura, qual é a anomalia de temperatura para daqui um mês, né? Como vai ser esse ano, como estava o oceano ontem, qual era o estado, qual a velocidade do vento, qual a espécie que tinha aqui. A gente tira isso da nuvem. Isso foi gerado antes, está na nuvem e a gente consegue. Então, o digital, ele é concreto. Não dá para tratar isso de outra forma e é construído por pessoas. Então, a informação que está ali, a gente precisa ter esse respeito de que existe um movimento por trás e que gerou aquele dado. E é possível a gente transformar esses processos todos envolvidos na observação do oceano em processos digitais? A gente consegue digitalizar tudo isso? Não sei, talvez algumas fases não, talvez algo não substitua. A gente sabe que a coleta manual,
e que a gente não consiga não só digitalizar, mas transformar isso em processos que sejam adquiridos apenas por máquinas, né, por instrumentação. Então, perguntas que a gente se faz são: a tecnologia disponível? A gente precisa construir máquinas diferentes para nos auxiliar? Eu quero um assistente digital enquanto eu estou no microscópio para me ajudar, para eu não ter que digitalizar, por exemplo, uma planilha. Já existe isso? Não, não existe. Se existe, não está disponível para todo mundo. É uma tecnologia cara. Os recursos são suficientes, ou seja, todas as pessoas elas têm disponibilidade de recursos financeiros, de infraestrutura, de recursos humanos. Os profissionais, eles estão capacitados para transformar, para fazer essa digitalização? Quais são os formatos de comunicação dessa informação nos processos digitais? Quais são os melhores formatos? Como é que a gente vai comunicar? A gente vai usar só digital? Ou a gente vai precisar ter uma roda de conversa física? Né? O que é mais eficiente para as diferentes pessoas? As necessidades desses processos digitais, eles já foram mapeados? Sim, existe um mapeamento, mas será que a gente englobou todo mundo? Todas as necessidades dos diferentes países? E as nações, elas estão em pé de igualdade? Obviamente que não. Então, é um caminhar amplo, e essas questões elas vão sempre surgir. Não é por isso que a gente precisa achar que a gente está atrás, ou que, nossa, é muita coisa. Não, são grandes desafios, mas a gente tem muitas pessoas, né? Um oceano de muitas mãos. E quando a gente olha essa comunidade que gera dados e que gera informação e gera conhecimento, são muitas, mas algumas elas têm papel central. Não é que elas são mais importantes ou não, mas elas são as pessoas que geram mais dados, são as iniciativas que estão na centralidade das informações sobre o oceano. Então, os cientistas, atualmente, a maior quantidade dos dados sobre o oceano é gerado por iniciativas acadêmicas, e aqui eu não estou falando só das universidades, eu estou falando de ciência como um todo. Existem as agências reguladoras, ou seja, as agências internacionais, os sistemas internacionais que trabalham com a organização desses dados, os sistemas de dados, né, os grandes repositórios, os financiadores, quem coloca recurso, os gestores, ou seja, quem toma a decisão. Muitas das informações geradas, elas são estimuladas em cima de um gestor veio e falou, olha, eu preciso de informação para poder planejar como que eu vou proteger uma área diferente. Então, isso traz um movimento de trazer mais recurso e cientistas trabalhando em cima de uma temática que talvez não era abordada antes. Os observatórios, os analistas, o pessoal que trabalha nas empresas de consultoria ambiental ou órgãos ambientais, eles geram muitos dados. Os comunicadores é quem vai traduzir essa informação para a sociedade em geral, para quem não é expert, ou mesmo para quem é expert em uma área, mas não é na outra. As comunidades tradicionais, elas estão na centralidade também, porque muitas vezes elas são as primeiras a serem atingidas e as que geram um dado com alto refinamento e qualidade, mas que muitas vezes ainda não está no ambiente digital. As indústrias, né, que dependem desses recursos do oceano, e as pessoas que trabalham com conservação, e os diversos representantes dos outros setores, né? A sociedade civil organizada, ela tem papel central nessa comunidade. E o que eu tenho a ver com isso? Então, eu gostaria que todo mundo se perguntasse agora onde eu estou localizado nesse grande sistema de dados do oceano. Né? Eu sou parte de um observatório, eu represento uma organização ou um setor da sociedade, eu faço parte de uma agência reguladora, eu trabalho num projeto de pesquisa, eu sou estudante de uma universidade, então
Aonde eu estou? O que eu tenho a ver com isso? Fica interessante quando a gente faz essa pergunta e a gente consegue entender qual é o dado e qual é a nossa importância nesse grande oceano de dados. Então, é uma das coisas, né, dos exercícios que a gente vai fazer e que eu gostaria de trazer para as próximas discussões, é isso.